Oi, Pro. Eu tô escutando, mas mais ou menos. Tá o áudio aqui, tá bom? Só um minutinho. Certo. Deixa eu tentar. Falta um número. 9139 A cara da Mari. Só desativar o som de vocês um pouquinho, porque senão dá interferência no meu, para eu testar meu áudio para ver se tá tudo bem. Aí a gente já começa, tá? Tá. Beleza. Vou só aceitar mais um pessoal que tá chegando. Desculpa o meu atraso de 5 minutos, é porque eu loguei na conta errada, tá? Tudo ainda é muito novo. Desculpa. Problema não. Olá. Beleza. Concluir. Eu ativei o som de vocês, mas já bloqueia de novo, tá bom? Tá. Vou dar uns recados. Bom, primeiro, é tudo muito novo, né, para nossa realidade aí, estudar de casa não é tão fácil e tão simples assim, né? Para a gente fazer a aula online, ela vai funcionar, então, das 8 até as 9h20, mais ou menos, tá bom? A gente vai conversar, vou apresentar para vocês o que a gente pretende trabalhar hoje. Tem mais um pessoal chegando aqui. Depois eu bloqueio o som de vocês. Agora eu queria saber, vamos combinar assim, se houver dúvidas na nossa aula, usem o chat, tá? Aqui embaixo, o bate-papo, e aí eu vou respondendo, porque se todo mundo começar a falar junto, fica meio ruinzinho da gente entender. Agora foi. Vou desativar o som de vocês. Então, vamos lá. Bom dia para vocês. Estão me ouvindo bem? Sim? Show. Só um minutinho. Já consegui, tá? Era para logar aqui no Zoom, tá tudo certo. Obrigada. Um beijo. Bom, vamos lá. Como tem sido para vocês ficar em casa esse tempo todo? Bom ou ruim? Bom? Tem um pessoal que não quer deixar eu ver eles na câmera, eles me bloquearam na câmera aqui, ó. Então, primeiro, parabéns para vocês que realizaram a prova online. Eu já tive a experiência de fazer 2 especializações EAD e realmente é muito desafiador. Vocês têm a rotina de vocês em casa, estão fora de um ambiente controlado, então a gente sabe que muda mesmo. A nota de vocês não definem quem vocês são. Igual eu já falei na mensagem, falei na videoaula que eu gravei. Ontem eu queria pedir desculpas. Eu usei um aplicativo para gravar a videoaula de correção da avaliação comentada e acabou que na hora de eu fazer a transição ficou travado em uma tela. Então eu regravei e publiquei novamente no canal, tá? Vou compartilhar com vocês. Quem tá com o áudio desbloqueado, vou bloquear aqui só um pouquinho, tá? Senão fica fazendo muito barulho. Tá bom. Vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês o nosso objetivo aqui, tá bom? Deixa eu ver. Agatha, você tá me ouvindo agora? A Agatha falou que tá com problema de som. Gente, de novo, vamos mutar os microfoninhos de vocês. Eu vou mutar novamente de todo mundo.
para que a A gente... Sara falou. Tá? Fazer, então. Vamos lá. Tá faltando gente ainda. Agora tá me ouvindo, Agatha? Sim? Outra coisa, gente, tem coisas que eu não consigo administrar, tá? Quais são elas? Por exemplo, conexão da internet eu não consigo administrar, então vai ter vezes que eu vou falar, não vai chegar ou vai cortar, e aí vocês me posicionem, tá? Verifiquem o áudio de vocês, se tá ok, se é o cabo de conexão com o celular aí do fone de ouvido. Eu testei com fone, para mim não foi legal, foi melhor usar o áudio do computador mesmo. Vou compartilhar com vocês brevemente aqui. Vocês conseguem ver o PowerPoint aí? Sim? Vou aumentar ele. Conseguem ver? Nosso objetivo hoje, então, é mais identificar um cenário que nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre. Minha sugestão, para quem não leu ainda o paradidático, né, do segundo bimestre, que é o Fantasma de Counterview, né, do Oscar Wilde, no YouTube eu tenho um videozinho de 1 minuto e 20 que dá um breve comentário sobre esse livro, tá? Deixa eu mutar aqui as pessoas. E deem uma olhada no vídeo lá no YouTube, façam a leitura. Eu reenviei ontem o PDF, então quem não tem o livro, por favor, dá uma olhadinha lá no PDF, faça a leitura, porque para dia 30 eu vou disponibilizar esse material por ClassApp, tá bom? O que tá no PowerPoint. Então, fiquem tranquilos, não precisa, se não quiser anotar, não precisa anotar, tá bom? Mas eu vou disponibilizar para vocês terem a data. Dia 30 de abril, então mais para o final do mês, vocês terão que fazer um trabalho dividido em 2 partes. E eu vou especificar lá por ClassApp para vocês também. A primeira parte, para quem está olhando aqui, ó, comigo, vamos lá. A primeira parte, então, é uma resenha. Resenha depois que você faz a leitura, você vai resenhar, você vai opinar sobre aquele texto, ok? Vai colocar a sua opinião sobre aquele texto. O que vocês vão resenhar? Vão resenhar sobre o livro, algo de acordo com o livro. Vai ler o livro e vai fazer uma resenha crítica. Essa resenha eu vou colocar as estruturas dela. Vai ter 15 linhas, vai ter 25 linhas e vai me mandar no formato da BNT. Isso vai valer 50%, então vai valer de 0 a 5, certo? 50%. Os outros 50% de 0 a 5, que vão dar um total de 10, vocês vão assistir o filme E Se Fosse Verdade. É um filme que tem na Netflix, é uma comédia, é bem gostosinho, e aí vocês vão fazer um paralelo nesse mesmo trabalho. Então, a primeira parte do trabalho é a resenha, que eu vou colocar, estruturar lá como vocês vão fazer por ClassApp. Vocês devem receber isso entre hoje ou amanhã. E no mesmo trabalho, nas normas da BNT, vão fazer lá o comentário, então vai ser uma conexão do trabalho de vocês com o filme, tá bom? É bem simples, vão me enviar ou por e-mail ou por ClassApp, eu recebo das 2 formas. A única coisa que por ClassApp eu acho que vocês não conseguem enviar o Word, aí para mim é um pouco mais difícil, eu preferia corrigi-lo digitando e fazendo comentários, então talvez o e-mail seja um pouco mais simples. Mas se não conseguir enviar no e-mail, salve em PDF e me manda por ClassApp, tá? Mesmo que a gente já tenha retornado à escola, por exemplo, vamos retornar à escola, mudou, não vai ser
Mas aqui, a aula online vai ser na escola, a estrutura do trabalho vai permanecer a mesma, tá bom? Bom, nossa grade de aula vai ser um pouco mais reduzida, porque vocês estão em casa, é o que eu falei para vocês, tem interferência, né? Muitas vezes vocês estão aqui, mas não estão aqui, é normal, né? Igual na escola, a gente tá na escola, mas não tá na escola, sabe? O corpo tá aqui, mas a cabeça tá lá longe. Então, a grade de aula vai ser diferente. Todo dia, no final da grade de aula de vocês, eu vou liberar via ClassApp um conteúdo complementar. Então, por exemplo, pode ser uma videoaula minha, pode ser uma videoaula postada no canal do YouTube, pode ser uma videoaula no Positivo, para complementar o aprendizado de vocês, ok? Para quem não acompanhou, então, muta o microfone, vai ter um momento que eu vou disponibilizar para vocês falarem, tá? Então, deixa o microfone mutadinho por enquanto, só para eu conseguir abordar. Alguém tá com... Ah, Esther. Deixa eu mutar para você, Esther. Pronto. Então, assim, o trabalho, gente, não é complexo, tá? O trabalho é simples. É só vocês administrarem aí o time para fazer a leitura. Vocês sabem que é só o conto mesmo do Fantasma de Canterville, então tem umas 40 páginas, é curtinho. Os nossos objetivos de hoje. Nós vamos tentar, ok? Não é algo escrito na pedra que vai ter que ser assim, assim, assado. Nós vamos tentar. Depois eu vejo aqui o bate-papo de vocês, tá? Eu prometo que eu olho lá. O trabalho, só fechando, o trabalho vai ser individual, por conta desse momento que nós estamos, tá bom? Não vai ser em grupo. Até para facilitar para vocês com a rotina de aula, para a gente ver, né, como vai funcionar. No próximo bimestre, a gente volta com o trabalho em grupo, que eu acho que funciona bastante. Beleza? Todo mundo me escuta bem? Show! Então, o objetivo é nós tentarmos fazer a apostila didática da página de 2 a 10. Por que eu fiz esse material de PowerPoint? Para que eu consiga amarrar a ideia dessa unidade 4 de forma ampla e depois a gente faça uma segmentação direto com a apostila de vocês, tá bom? Então, quem não pegou a apostila, eu sugiro que pegue a apostila didática, deixe ela do lado aí com vocês. Eu espero vocês buscarem. Vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento. Pega lá a apostila didática, tá? Deixa do lado uma caneta, um lápis, o que vocês usam, uma marca-texto, porque eu vou pedir para grifar. Então, fiquem tranquilos. Peguem lá. Oi, Agatha, você tinha perguntado alguma coisa? Levantou a mão aqui? Deixa eu desmutar você, meu amor. Peraí. Ativar. Fala, meu amor. Não, não era nada, não. Era uma pergunta que você já respondeu. Então tá bom. Então vou bloquear de novo, tá? Eu já abro de novo para vocês, tá bom? Beleza. Todo mundo com a apostila aí? Adoro os dedinhos. Vamos combinar. Faz dedinho assim, ó. Todo mundo faz dedinho assim. Então tá bom. Ah, que ótimo. Acho que travou a internet. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, de novo, se travar a minha internet, vocês me desculpem. Eu realmente estou fazendo o meu melhor, tá? Mas tem coisas que eu não administro. Então, vamos lá. Uma pessoa aqui, a Isa, beleza. Vou compartilhar de novo a tela com vocês do nosso PowerPoint. Show? Estão me ouvindo? Ok.
Isa, para você que chegou agora, meu amor, depois eu faço um amarrado do trabalho, tá? Que eu já comentei como vai ser até um, só para a gente não perder tanto tempo, não ficar tanto no mesmo segmento aí, tá bom? Lição de casa, eu vou mandar também via WhatsApp. Hoje eu vou sentir mais como a gente vai conseguir se desenvolver, trabalhar, e aí provavelmente na semana que vem, porque essa semana nós não temos mais aula, na semana que vem eu já tenho algo mais estruturado, já senti como foi para vocês e fica mais fácil, tá bom? Até para passar a lição de casa para vocês. Show? Cadê os joinhas? Ah, muito bem. Então vamos lá. Na unidade 4, nós vamos ver o tema de gênero textual de dissertação escolar, tá? A dissertação escolar, ela tem a finalidade da gente compartilhar, abordar um público específico relacionado à minha opinião. Então, a dissertação escolar ela é direcionada para o aluno, no caso vocês. Eu dou um tema e vocês escrevem sobre ele, colocando se vocês são a favor ou contra esse tema. Show? Deu para entender? Beleza. Ela vai ter uma estrutura simples, uma introdução, um desenvolvimento, a tese e a conclusão. Introdução é quando eu pego parte do contexto, então, textual ali, para abordar o tema que o professor passou, que é, no caso, o centro da minha dissertação. O desenvolvimento, ele vai abordar aí de 2 a 3 parágrafos com o conteúdo que esse texto vai ter. Se ele vai ter conteúdo direcionado com argumentos de autoridade, se ele vai... Ah, tá bom. Se ele vai conseguir... se ele vai usar hipóteses, se ele vai trazer informações de cunho, de número, de quantitativas e qualitativas. Show! E a tese normalmente ela vai ficar mais para o final. A tese e a conclusão estão juntas porque ela vai mostrar a minha opinião. Lembra, de uma forma não tão explicitada, não é eu acho, eu acredito, né? Acredita-se que, entende-se que, percebe-se que. Show? Vamos passar para a próxima aqui. Eu printei algumas coisas do positivo e não ficou tão legível, mas é por conta do próprio site, tá? Isso tem na apostila de vocês, tem toda essa estrutura na apostila, mas eu vou comentar para quando chegar nisso, nós sermos mais objetivos e trabalharmos uma outra parte, tá bom? Então, ele fala lá, de novo, da dissertação escolar, que é o gênero que o professor escolhe o tema e ele que vai fazer a correção. Para vestibular e Enem, nós vamos ver um texto do Enem de 2014 na apostila. Esse texto tem uma abordagem aí direcionada, né? E ele foi nota 1000, ele foi nota maior do Enem. Por quê? Justamente pela correção, pela estrutura e pela composição do tema. Vejam aqui, olha o que vocês amam me perguntar, gente. Eu vou até destacar aqui para vocês. Cadê? Vou destacar aqui, ó. Olha que legal. Olha a quantidade de linhas que vocês adoram me perguntar. Mínimo de 12 linhas, máximo de 30 linhas. Então, por quê? Porque se forem 12 linhas, cada parágrafo vai compor uma parte aí. Então, introdução, desenvolvimento, tese e conclusão. Show! Outra coisa, eu vou fechar aqui essa caixinha. A introdução, ela vem em um parágrafo. Eu vou contextualizar para o meu leitor o tema que eu estou abordando, ok? Ou a tese que eu vou defender.
No desenvolvimento, é o que eu falei, de 2 a 3 parágrafos, vai ter os argumentos, o posicionamento em relação ao tema. Quando eu falo de argumentação, eu trago para minha ideia, dando o meu ponto de vista. Eu tenho que justificar minha tese. Por exemplo, se eu sou a favor de doação de órgãos, por exemplo, tá? A pessoa precisa de doação de órgãos. Um exemplo, doar o rim para outra pessoa, que é o normal aí, uma pessoa consegue viver com um rim só. Se eu sou a favor, eu tenho que justificar. Então, por que eu sou a favor? Porque a pessoa que vai doar consegue sobreviver com um rim só, ela vai ter uma qualidade de vida assim, assim, assado. Eu tenho que argumentar, justificar, ok? E a tese é a opinião, então eu sou a favor, a minha tese seria que eu sou a favor da doação de órgãos, ok? Vamos passar para o próximo. Deixa eu apagar aqui. Aqui ele vem trazer para vocês, isso está na apostila, 2 tipos de argumentos, então, que eu já trouxe no meu exemplo inicial, que é o argumento de autoridade. Então, quando eu uso, por exemplo, essa questão da doação do rim, então, eu vou usar uma pessoa que tem autoridade no assunto. Quem tem autoridade? O Dr. Drauzio Varella, porque ele é médico. Vocês conhecem o Drauzio Varella? Faz assim para mim, vocês conhecem? Já ouviu falar? Ih, não ouviu, Esther. Mas ele é um médico super conhecido aí. E eu poderia usar ele. Segundo o Drauzio Varella, a doação de órgãos na relação de renal, de rim, é algo positivo, tanto para quem recebe quanto para quem doa. E aí, enfim, trazer a fala dele. Argumento, segundo o que tem aqui, tem na apostila de vocês, é o argumento de raciocínio lógico. O que é raciocinar de forma lógica? É construir um pensamento em relação à consequência daquele fato em determinado ponto de vista. Então, nesse caso, quantificar ou qualificar esse pensamento é um argumento de raciocínio lógico. Quantificar de quantidade, qualificar de especificar. Beleza? Um que nós vamos ver também na apostila de vocês, acho que ela caiu a conexão dela. O que nós vamos ver na apostila também são modalizadores. Quando eu falo de modalizar, é dar a ideia de. Então, são elementos linguísticos da fala através da escrita que vão demonstrar a minha opinião no texto. Então, aqui, ó, veja algumas expressões e construções que funcionam como modalizadores, como reafirmar minha opinião de forma clara dentro da dissertação escolar. Realmente é certo que, é lógico que, sem dúvida, é necessário, é prioritário, enfim. Então, o modalizador é expressar a minha opinião através da escrita de forma clara, com algumas estruturas. Nós vamos ver melhor esse contexto no CA, no caderno de atividades, tá? A gente consegue ver mais claro os tipos e aplicabilidades dele também. E aí eu preparo outra aula para nós fazermos juntos, tá bom? Deixa eu só controlar meu horário, tá bom. Essa é a parte, então, de gênero textual, de ortografia, que a gente vai ver nessa unidade 4. Quando eu falo de gramática, gramática é a área da língua portuguesa que eu analiso os elementos componentes da oração, tá? De forma sintática, ou de forma analítica, cada um, que seria morfossintática, ou de forma sintática, que é por conglomerados, por grupinhos, tá? O que nós vamos ver nessa unidade? Vai ser revisto, então, a transitividade verbal, verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto e indireto. Eu vou deixar uma videoaula salva no canal ainda hoje, lá no YouTube, sobre esse assunto, porque nós já falamos em sala, vocês já fizeram resumos, né? No resumo do positivo, eu disponibilizei informação sobre isso. No resumo
No YouTube também tem informação, mas eu vou fazer um vídeo direto só para transitividade, tá? Para ficar claro, mais claro para vocês ainda. Por quê? Porque eu vou identificar que dentro da transitividade eu vou ter a regência verbal. O modo como os complementos se ligam respectivamente. Então, verbo e seu complemento. Vamos pensar de forma diferente. Esquece o verbo. Vamos pensar que eu tô numa orquestra, tá? Ou numa banda. Tem o regente. Se eu for pensar em orquestra, é mais fácil. Tá todo mundo lá atrás e quem toca violino, violoncelo, violão, tá todo mundo lá atrás. Na frente vai ter uma pessoa para comandar todo aquele pessoal. Então, quem está na frente é o regente, quem está atrás é o regido. Se a gente for pensar na ordem da oração, vai ser o verbo. Então, normalmente o verbo é o regente, o que vem depois dele vai ser o termo regido, tá? Mas a gente vai ver com calma, com tranquilidade. Não sei por que a Agatha apareceu ali. Basicamente, a preposição. Vamos seguindo aqui a preposição. Eu fiz uma videoaula inteira, tá dando acho que uns 2, 3 minutos. Já está no canal do YouTube sobre preposição. É que está nomeada 8º e 9º ano. Preposição, então, é a classe de palavras que conecta um termo com o outro, né? Copo de água. Quando eu tenho esse D é a preposição, é o conector de uma palavra a outra. Então, nós vamos ver novamente, porque a transitividade depende da preposição, né? Para nós identificarmos o tipo de transitividade e, consequentemente, a regência desse verbo. Então, se você ainda tem alguma dúvida, não está claro, revisa a videoaula lá no YouTube de preposição, anota aí que já tem videoaula lá. Tem videoaula de preposição, de conjunção, conjunção integrante, conjunção subordinativa, né? E locução conjuntiva. Então, tem aulas complementares já no canal para vocês suprirem as informações ou as lacunas que ainda vocês tenham. Essa aula, ela está sendo gravada, eu vou subir depois no final, eu subo para o canal do YouTube também, se quiserem revisar. E lembrando que o material que está aqui, vou disponibilizar também por ClassUp. Então, sobre transitividade verbal, né? Quando eu falo em verbos intransitivos, são verbos que não precisam de complemento, tá? É aquele verbo que tá... Então, na realidade, não... Deixa eu só responder, tem uma dúvida aqui no chat. Murilo, a escola não apagou os vídeos. O que aconteceu? Ela deixou privado, isso mesmo, André. Só que, como a gente observou que estava tendo muita dificuldade no privado, colocamos o vídeo de forma pública novamente ontem. Eu fiz essa atualização de todos os vídeos. Por favor, tentem acessar o canal hoje e aí me pontuem no ClassUp, se vocês conseguem acessar algum vídeo ou não. Porque eu já fiz a atualização de todos os vídeos, acho que tinham quase 80 vídeos, eu coloquei como público ontem. Então, verifiquem se vocês conseguem visualizar os vídeos do YouTube, por favor, tá? E aí me posicionem por ClassUp. Vamos lá. Então, voltando aqui na transitividade. Então, verbos intransitivos são aqueles que não precisam necessariamente de complemento, são verbos com sentido completo. Às vezes, são acompanhados de adjuntos adverbiais. No YouTube, eu também fiz uma videoaula com a revisão de todo o conteúdo gramatical do primeiro bimestre. E lá vocês fizeram o adjunto adverbial, que é o modificador do meu verbo. Então, é aquilo que complementa o meu verbo, tá? Se tiverem dúvida, revisem a videoaula também no YouTube, ela está disponível. Acho que tem, se não me engano, tem 7 ou 8 minutos, mas realmente eu abordei passo a passo ali do primeiro bimestre. Verbos transitivos direto são verbos que apresentam complemento ligado diretamente. Então,
Quando eu penso em direto, é aquele que não tem preposição com o objeto dele. O objeto é o que está complementando ele. Verbos transitivos e indiretos são os verbos que precisam dessa preposição para conectar a palavra ao complemento. E a transitividade direto e indireto é que tem os dois, ou bitransitivos, né? Na oração ele vai ter o verbo transitivo direto e indireto. Deixa eu ler para vocês o exemplo. Entregamos a encomenda ao cliente. Então, tem a transitividade aqui dos dois. Vamos seguir, então. Deixa eu só apagar essa linha. Beleza. Aqui é o conteúdo de regência verbal. Então, há verbos que exigem a presença de outros termos na oração. Então, são aqueles verbos que precisam de um complemento. Quando um verbo exige a presença de outro termo, a gente chama de regente e regido. Lembra que eu dei o exemplo agora há pouco, então, da orquestra? O maestro é o regente, o maestro é o meu verbo, é a principal informação de ação que eu vou ter ali. E a minha orquestra são os regidos por mim. É o meu complemento aí. Então, nesse caso, o homem lustrava o seu carro novo. O homem, se eu fosse analisar sujeito e predicado, o sujeito seria o homem. O predicado lustrava o seu carro novo, né? Tudo que vem ali depois do verbo. O regente, mas eu vou analisar direcionadamente. O regente, então, é o meu verbo ali, lustrava, é o núcleo da minha principal informação de predicado. E o termo regido é o complemento dele, é o objeto dele, o seu carro novo. Fiquem tranquilos, nós vamos ver aos poucos, acho que isso está mais para a página 14 e 15 da apostila da didática. E também tem exercícios no CA, mas é tudo fracionadinho, tá bom? Vamos só mais um. Agora a gente vai pegar a nossa apostila didática. Eu gostaria, vamos ver se vai dar certo, né, Brasil? Não sabemos, mas vamos tentar. Vamos lá. Eu gostaria muito de tentar fracionar a nossa leitura com algumas pessoas que estão aqui conosco, tá bom? Para que a gente consiga participar dessa aula e não seja uma aula que só eu falo, porque eu também já estou cansada de falar, né? Falando demais, assim, ó, gente, garganta, né? A pessoa já é idosa, né? A garganta tá ruim. Então, vamos fazer assim, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento com vocês. O texto que a gente vai ler é esse que está aqui na tela, Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. É um texto escrito por um aluno que realizou, então, de novo, o Enem 2014, teve nota 1000 no Enem. E nesse texto ele vai abordar em relação à publicidade direcionada para crianças. O quanto isso pode ser, na opinião dele, na realidade eu não lembro, acho que é ele, eu não tenho consciência se é homem ou se é mulher. Ele vai colocar a opinião dele em relação a essa publicidade. Por exemplo, Discover Kids, Cartoon Network, Nickelodeon, são canais direcionados para criança. Nesses canais, quais são as publicidades? Vai passar o carro da Ford, o novo lançamento da Ford? Sim ou não? Não. Vai passar o lançamento da LOL. Qual é a nova LOL que está no mercado? Qual é o ovo de Páscoa que tem mais surpresa, que é um fone, aquele fone que você compra na 25 de março, mas se você comprar o ovo que é R$100, vai... gente, maravilhoso. Então, assim, ele vai trazer essa publicidade no ponto de vista do aluno. Vou interromper meu compartilhamento aqui. E eu vou pedir, então, um favor. Murilo, você pode desmutar o seu microfone? Vou pedir para o Murilo ler o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo eu vou pedir para a Bia, que está aqui do meu ladinho. Pode desmutar, Bia, seu microfone, por favor. O terceiro parágrafo eu vou pedir para a Sara ler, tá bom? Pode desmutar seu microfone, Sara. E aí o último você lê novamente, Murilo?
Você leu o primeiro e o último. Depois que vocês realizarem a leitura, mutem o microfone de vocês, porque senão fica com... Ai, meu Deus, tem alguém aguardando aqui, gente? Ah, tá. Mutem o microfone, porque senão fica com interferência, beleza? Murilo, pode começar, por favor. Publicidade infantil, perigoso artifício. Uma criança que são permitidos por porcos, atitude considerada do. No entanto, após a população do programa infantil, essa era comum. O desenho animado sobre famílias antes não apenas mudou o comportamento como também aumentou o número da série de marcas que se utilizaram do encantamento para impulsionar a venda de produtos relacionados ao mar. Peppa é mais um exemplo de poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Bia. Tá. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade, são inúmeros casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a felicidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é a maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. Pode ler, Sara. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso, sim, que haja uma regulação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo está quando adulto. Uma segunda solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. O controle publicitário, ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado, é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Show. Obrigada. Bia, você consegue mutar? Obrigada, Bia. Obrigada, Murilo. Obrigada, Sara. Vamos lá. Não virem a página ainda. Nessa página que vocês realizaram a leitura, no primeiro parágrafo, destaquem o primeiro parágrafo e escrevam lá, introdução, para mim, por favor. Ai, que orgulho ver todo mundo estudando. Quem tá de pijama? Ninguém tá de pijama, né? Eu tô de uniforme, ó. No segundo parágrafo, destaca ele ou faz uma setinha e escreve desenvolvimento, por favor. No terceiro parágrafo, destaca e coloca para mim tese. No último parágrafo, você pode usar até a mesma cor, porque ele vai fazer a conclusão, e a conclusão ela está atrelada à tese do ponto de vista do aluno em relação à publicidade. Então, pode ser com a mesma cor do parágrafo anterior, só que você só faz uma seta e escreve conclusão, por favor. Vou compartilhar com vocês agora a apostila para que vocês consigam acompanhar comigo em qual exercício nós estamos.
beleza? A nossa primeira aula já foi, agora a aula tem duração de 40 minutos. Já estamos entrando na segunda aula. Já entramos, né? Porque são 8h46. Às 9h20 vocês param para uma pausa até às 9h40. E aí voltam nesse mesmo link da sala do Zoom para o próximo professor, tá bom? Eu não lembro qual é o próximo professor, se é matemático ou inglês, eu não consigo lembrar, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui do positivo. Vamos lá. Conseguem ver aí a apostila? Show! Então, nós vamos para a primeira questão aqui da página 4. Na dissertação escolar lida, publicidade infantil em questão no Brasil é pré-estabelecido, mas o título Publicidade Infantil, Perigoso Artifício é elaborado pelo autor. Explique a relação entre título e conteúdo. Gente, o título é o que relacionado ao texto, não é o complemento, conector? Se eu tenho um texto, eu tenho que dar um título para ele. Normalmente, esse título chama a atenção do meu público. Vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela. Vou compartilhar. Ah, tá bom. Obrigada, Isa. É história, tá? Não, é o Vitor, é isso? É de filosofia? Beleza. Então, assim, vou compartilhar com vocês agora a apostila com a correção. Então, ele fala que o título criado pelo autor é referência à publicidade, complementa o contexto de publicidade. Já o título que ele criou faz a conexão com o texto. Então, vocês podem fazer aí a junção da resposta de vocês de uma forma direcionada. Então, eu posso colocar que o título 1 é direcionado para publicidade, o título 2 é direcionado para influenciar o meu leitor na questão de número 1. Podemos ir para a questão 2? Show! A 2, a gente não precisa reler, nossos locutores de hoje já leram para a gente, né? Então, ele só quer saber, se eu fosse dar outro título, o título do meu texto é o seguinte, Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. Qual seria um outro título que eu posso dar? Publicidade perigosa, cuidem das crianças. Obesidade infantil é desenvolvida através de canais infantis. Não sei, aí vai da criatividade de vocês. Escrevam o título, a sugestão de título de vocês no exercício 2. Maria Fernanda, você poderia ler a questão 3 para mim? Pode desmutar seu microfone, por favor? Rafa, então você lê a 3, por gentileza? Só desmutar o microfone. Se você quiser, eu desmuto para você. Ah, beleza. Show. Lê para mim a 3 e as alternativas, tá? Tá. Por favor. Com base na leitura do texto, podemos dizer que o propósito da dissertação é relatar diferentes opiniões sobre o tema publicidade infantil, com o objetivo de informar o leitor sobre ele, expor um ponto de vista sobre o tema e, consequentemente, levar o leitor a concordar com as ideias defendidas e criticar a mudança do comportamento de crianças por influência da publicidade ou noticiar a influência das propagandas e dos programas de televisão como indutores de consumismo infantil. Obrigada, Rafa. Bom, desculpa, gente. Bom, então, se a dissertação é eu pegar um tema e expor minha opinião nele, qual alternativa eu tenho que identificar qual é a correta? A primeira, a segunda ou a terceira ou a quarta? Qual é? Só tô vendo a Bia responder. Qual é? Letra B, muito bem, ou a 2, né? Flaguem aí, então, façam um xizinho na letra B.
A número 4, nós já respondemos. Eu já não passei para vocês? A gente já não dividiu os parágrafos? É só eu retransmitir a informação. Então, no 1, vou só virar aqui para vocês conseguirem ver também a resposta para quem não está acompanhando, não conseguiu pegar. Então, parágrafo 1 aí é a introdução, o desenvolvimento está no 2 e 3, mas a gente pode identificar a conclusão como 3 e 4, tá? Por conta da interpretação que nós fizemos. Então, não tem problema. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Gustavo, você me escuta? Acho que não, né? Não respondeu. Deixa eu ver aqui, tem alguém no chat. Ih, não abriu. Vamos lá. Bia, tira o mute para mim do seu microfone e lê para mim a questão 5, por favor. Logo no primeiro parágrafo, a estudante Larissa Freisbellen, a autora da dissertação, deixa clara sua tese, ou seja, seu ponto de vista sobre o tema publicidade infantil. Qual dessas frases a seguir representa a tese da autora? Pode ler também as frases ou não? Pode, por favor, Bia. É necessário censurar a publicidade voltada às crianças. É bom criar propagandas. É preciso criar propagandas que enaltecem hábitos saudáveis e bons comportamentos. A publicidade exerce o poder sobre as crianças. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Qual vocês acham que está certa? A 1, a 2, a 3 ou a 4? Tem uma galera aí falando 2, falando 3, falando 4, né, Murilo? Você acha que é 2, 3 e 4? Na realidade, a única correta aí, a minha amiguinha que fez um 2, assim, ó. A única correta é a 2. Por que eu vou explicar por quê? É preciso criar propagandas que enalteçam. Enaltecer é louvar, é ser algo bom, né? Hábitos saudáveis. Ele relata para vocês ali, no terceiro parágrafo, que não tem problema ter um canal para criança, não tem problema ter publicidade para criança, mas o ideal seria que eu tivesse um complemento aí de uma propaganda para a criança ter hábitos saudáveis, que assim ela seria um adulto mais consciente da alimentação. Vamos juntos para a página 5, então. Na número 6, ele pergunta da tese. A tese, lembra que ela está no finalzinho do meu texto. A tese da autora é retomada em outro parágrafo. Identifique esse parágrafo e transcreva. Nós não vamos transcrever, tá? A gente vai usar o que nós já grifamos lá. Volta para mim na página de número 3. Localiza onde vocês colocaram a tese e fala se está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto parágrafo. Muito bem, Murilo. Qual o parágrafo? Muito bem, Rafa. É que os outros eu não consigo ver a telinha, tá? Então, por isso eu estou falando o nome deles. Mas está correto. No terceiro parágrafo, começa, então, com a publicidade interfere ao julgamento. Coloca lá, 6, terceiro parágrafo. 7. Maria Eduarda. Agora atualizei minha telinha, consigo te ver. Duda, pode desmutar. Lê para mim a 7, o enunciado e as alternativas, por favor. Deixa eu te desmutar, meu amor. Pode já falar. É a 7? Isso. A segunda ocorrência da tese pode ser entendida como uma frase que apresenta uma contradição com a primeira ocorrência da tese, uma maneira de reforçar a própria tese, de intensificar esse posicionamento, ou uma repetição desnecessária que torna o texto cansativo. Obrigada, Duda. Qual vocês acham que é? Primeira, segunda ou terceira? Vou explicar.
para ficar mais claro. Mais claro. Muito bem, Agatha, eu vou explicar. Eu preciso, quando eu escrevo minha tese, quando eu vou fazer a conclusão, eu reforço a minha opinião. Então, qual delas tem esse contexto? Muito bem, a letra B ou a 2 aí, né? Quem está fazendo junto comigo. Vamos lá. Na número 8, circula 8 e coloca para fazer para casa. Escreve para mim, por favor, para casa. Ele vai pedir para vocês fazerem 2 colunas aí. Uma de fato, o que é fato, então, o que acontece de forma concreta. Qual é o primeiro ponto que aconteceu de forma concreta aí? A popularização da Peppa Pig. Isso é um fato. As crianças não conheciam, conheciam o porco, não conheciam a Peppa. Depois que eu criei a Peppa de desenho, virou um fato. Construiu algo sólido ali, né? E a consequência de ter a Peppa? Toda criança, gente, ai que terror. Eu tenho um afilhado e assim, o dele não tá na Peppa ainda, mas o negócio do Mundo Bita é uma coisa que entra na vida da pessoa e não sai mais. É mais ou menos isso. Então, qual é a consequência? A mudança de comportamento dessa criança. Ela só quer aquele desenho, tá? Então, vocês vão elencar as observações de fato e consequência no quadrinho. A gente, na terça-feira da semana que vem, faz a correção, tá bom? Vamos seguir aí para número 9. Matheus, você pode ler a 9 para mim, por favor? Para defender uma tese, o autor de um texto pode utilizar argumentos diferentes. Um deles é o argumento baseado em provas concretas. Nesse caso, o autor, para fundamentar seu posicionamento, recorre a fatos históricos, a exemplos do cotidiano, a resultados de pesquisas científicas e dados estatísticos, por exemplo. Quais das frases a seguir contêm argumentos que caracterizam como provas concretas? Os nazistas já conheciam os efeitos... Pode falar. Eu que cortei a largada aqui. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros casos de países deletados pelos próprios filhos. A publicidade interfere no desenvolvimento das crianças. No entretanto, censurar todas as propagandas não é a solução. E muitas redes de lanchonete, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Gente, o Hitler foi uma das pessoas precursoras iniciais no processo de influenciar, de persuadir, de fazer propaganda. Ele conseguiu criar uma marca do nada, que só os arianos iam viver, os judeus tinham que morrer. Então foi assim, o cara foi um dos comunicadores que surgiu de forma nata, apesar de ser uma comunicação ruim. Quando eu trago o contexto de nazismo, eu trago o contexto de argumento. Eu estou trazendo quem era o nazista máximo lá, quem trouxe essa postura, o Hitler. Então, essa construção de argumento já vem como consciência. Então, os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. Eles sabiam como trabalhar isso. Isso é um argumento, é trazer um fato concreto. Eu não falei há pouco que no problema não é ter canal para criança, o problema é a publicidade com que é feita. Lembra o negócio do ovo de Páscoa? Aquele fone de ouvido dá 25 de março, mas se eu compro um ovo de Páscoa que é R$200, ele é mais legal. Qual das alternativas aí no exercício 9 tem essas abordagens direcionadas para argumento? 1, 2, 3 ou 4? 1 e... Muito bem, Matheus. Muito bem, Agatha. 1 e 4. Show. Vou colocar aqui para quem não pegou. 3, 3, 3, 3, 3. Não foi dessa vez. Vamos lá. Para quem não pegou a resposta, então, vou colocar aqui, tá? Beleza? Vamos seguindo aí para a próxima página. Falta pouquinho, gente, para acabar a nossa aula, para vocês irem descansar um pouco, fazer um xixi, tá bom? Por favor, Esther, você consegue ler para mim o exercício 10? Oi?
Pode ler para mim o exercício 10. A autora recorre também a outro argumento de prova concreta quando registra. Pode ler o texto? Pode. Pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de que a idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Pode mutar, Esther, por favor. Pode... Isso, obrigada. Então, localizem aí de forma rápida, eu vou dar 1 minuto, são 9h01 até as 9h02, para vocês localizarem verdadeiro ou falso, tá bom? Façam aí, rapidinho. Podemos? Não? Sim, talvez? Não. Talvez. Mais provável que não sei, né? Mais 1 minuto. Vamos lá. Eu vou ler primeiro aqui. Deixa eu só arrastar essa... Tá me atrapalhando essa telinha aqui de vocês. Vou lá de cá, melhor, obrigada. Vamos lá. Então, eu tinha que ler, igual a Esther já fez, a nossa amiguinha Esther já fez, né? Pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Na primeira, o argumento utilizado é incorreto, não se relaciona ao tema discutido. É verdadeiro ou é falso? Muito bem, Murilo. Falso. Quando eu falo que ele não se relaciona, ele tem conexão direta com o tema. Então, a primeira é falsa. A segunda alternativa aí, o argumento apresentado pela autora teria maior peso, então ele seria maior influenciado aí, ou seja, maior credibilidade por parte de quem lê. Se o vocábulo pesquisas estivesse acompanhado dos itens como nome do pesquisador, lembra o exemplo que eu dei do rim? E aí a pessoa que vai me dar, segundo lá o Drauzio Varela, eu nomeei quem é essa pessoa. Então essa informação, ela é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Muito bem. O próximo item aí, se a palavra pesquisas estivesse mais bem definida, como o nome do pesquisador ou instituição responsável pela pesquisa e local de publicação da informação, não faria nenhuma diferença em relação à credibilidade? Verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. Se eu acabei de falar que é importante ter o nome, não faz sentido ser verdadeiro essa, né? E a última, a pesquisa mencionada pela autora destaca a relação entre hábitos alimentares na infância e o modo de vida de um adulto? Sim ou não? Yes, tá correta. Então, para quem não pegou a resposta, muito bem. Gosto do pessoal participando do chat, pode participar. Para quem não pegou a resposta aí, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Número 11. Vamos lá. Falta pouquinho. Deixa eu passar para o lado. Vamos ver quem não leu ainda. Agatha, você pode ler para mim, por favor, a 11? Quer ouvir? Número 11. Péssimo esse número, né? Na dissertação lida, qual a importância dos argumentos de prova concreta utilizados pela autora? Quando eu falo em prova, pode mutar, obrigada, Agatha.
Quando eu falo em prova concreta, é trazer as informações. Lembra lá do nazista que eu falei para vocês? Nazista sabe como fazer publicidade. Quando eu falo em prova concreta, o que eu estou querendo trazer para o meu texto? Uma credibilidade ou algo que não tem correlação nenhuma dentro do contexto? O que eu quero, o que eu espero? Credibilidade ou não credibilidade? Pode desmutar, Esther, pode falar. Ninguém quer falar a resposta? Matheus? Credibilidade. Muito bem, a credibilidade. Então, coloquem aí na 11, esse argumento traz credibilidade, responsabilidade para o texto, né? A número 12. Agora é a sua vez, é pessoal, ok? Crie um argumento de prova concreta para apoiar a tese em relação à publicidade, tem forte influência no público infantil. Então, vocês podem escrever aí um argumento, por exemplo, que influencia de forma negativa o comportamento das crianças. Lembra do negócio da Momo, ano passado? Quem lembra? Faz um positivo para mim. Show, levanta a mão. Quando a gente vai em palestra de coaching, ele fala assim, quem tá indo, levanta a mão, levanta a mão. Quando a Momo saiu lá, aquele vídeo da Momo, qual era o desafio? Era a automutilação, lembra? Surgiu um negócio de automutilação. Então, o que pode ser a publicidade infantil? Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, crie argumentos. Argumente aí, eu posso relacionar com a Momo. Ela surgiu no meio do vídeo de desenho no YouTube, né? E foi algo negativo para as crianças. Mas poderia falar, por exemplo, que a publicidade infantil, quando bem usada, ela é um mecanismo, uma ferramenta de forma concreta e boa. Ajuda a criança a se desenvolver de forma consciente. Coloquem aí, relatem na 12 de vocês. Maria Eduarda, lê para mim, por favor, a 13. Tá, em uma dissertação escolar, é importante que os argumentos estejam bem claros para o leitor. No trecho abaixo, a autora poderia ter desenvolvido mais sua argumentação. Explique por quê. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de países delatados pelos próprios filhos. Vou explicar para vocês. O que ele fazia? O Hitler fazia uma publicidade com que influenciava os filhos a falarem, porque os pais omitiam que eram judeus por conta do extermínio, né? Essa parte da história vocês devem conhecer. Então, ele influenciava de tal forma, a publicidade dele, a comunicação dele influenciava de tal forma com que os filhos fossem à polícia e comentassem que o pai não era alemão, e sim judeu. E aí levava a família toda para um processo de extermínio aí, processo de segregação, né? Tirar os judeus do conceito. Então, por que ela poderia ser mais clara? Ela poderia ter trazido a década que esse fato ocorreu, ela poderia ter trazido uma informação mais consciente, mais concreta, então, falando por que as crianças faziam esse processo de deletar, né, a pessoa, delatar, desculpa, que é comentar, deletar é excluir, né? Reúnam a informação e podem responder a 13. Vou arrastar aqui. Vamos lá. 14. Sara, você poderia ler a 14 para mim? A 14 é a letra A. Pode ler o trechinho também? Pode, ler o enunciado, o trechinho e a A, por favor. Ok. A autora, ao longo do texto, faz algumas advertências ao leitor. Leia e faça o que se pede. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado é suficiente.
A. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão prepara o leitor para a nossa advertência. Vamos lá, deixa eu fazer um comentário. Como que começou os 2 parágrafos aí? Quais são os fragmentos? Pode ler o fragmento que começou, Sara. No entanto e contudo. Show. Destaca esses 2 fragmentos. E localiza para mim na A quais são esses fragmentos. E aí flega ele lá, dá um xizinho nele lá. Pode ler a B, Sara, por favor. Os trechos em destaque podem ser considerados uma maneira de antecipadamente colocar contra no posicionamento de que a censura das propagandas ou controle publicitário são boas soluções para a questão levantada no texto, ou uma brincadeira da autora. Na verdade, ela é favorável à censura das propagandas e ao controle dos anúncios. Gente, desculpa, mas qual é a... É que a Sara não é da época do Marcos, né? Qual é a resposta que o Marcos daria? Qual é a Ágata? A primeira ou a segunda? Qual é a maior? Muito bem, a primeira. Exatamente. É sempre maior. É que o Marcos tinha que assim, a maior é que tá certa. Não necessariamente faz isso, tá? Mas a resposta maior. Mas eu vou explicar o porquê ela está certa. Ele fala assim, é uma maneira de antecipadamente colocar-se contra o posicionamento de uma censura de propagandas ou controle publicitário são boas soluções para questões levantadas. Então, quando eu tenho a possibilidade de ter uma previsibilidade, de entender o que aquilo vai influenciar o comportamento, eu consigo trabalhar. É mais ou menos isso que ele pensa, tá? Na número 15, eu vou ler para vocês. Então, a letra B, para quem não pegou, aí é a primeira alternativa. 15. A autora não só discute a respeito dos perigos da publicidade infantil, mas propõe alternativas para esse problema. Quais seriam as possibilidades de redução de problema aí? O que ela trouxe para a publicidade? Para melhorar a publicidade infantil? Pode desmutar quem quiser ou pode me mandar via chat a resposta. Ela falou para falarem sobre legumes e verduras para influenciar as crianças a comer. Muito bem, o consumo consciente da alimentação aí, né? Vou só resumir a ideia que a Sara falou. Então, uma alimentação consciente, uma alimentação mais orgânica, perfeito. Viu? Não precisava nem tudo isso de linha. 16. Das propostas apresentadas, qual delas, na opinião da autora, é a mais importante e por quê? Gente, eu vou explicar para vocês. Lembra do ovo de Páscoa com o fone de ouvido da 25 de março? Mas quando eu vendo o ovo, eu cobro R$200 esse fone e esse ovo. Vocês, como adolescentes, vocês têm uma renda, se hoje sair o ovo, vocês vão falar assim, o ovo é R$200, eu vou comprar? Sim ou não? Não. Para quem vocês pedem? Para os pais. Pode desmutar, Felipe, pode falar. Felipe Melo. Não quer falar? Mas quando a gente pede para o responsável. Então, quem é o limitador aí? Sou eu ou é o meu responsável? Eu que me limito a não comprar ou meu pai e minha mãe que me limitam a não disponibilizar isso para mim? Então, na 16, ele fala assim, que o importante é ter a supervisão dos pais. Se os pais bloquearem esse processo, isso vai ficar muito mais fácil. Deixa eu passar para o lado. A Agatha já leu. Isabela, que eu nunca sei falar o seu sobrenome. Javazavski. Isso. Desmuta e lê 17 para mim, por favor. Leio. Em diversos momentos do texto, a autora enfatiza sua opinião por meio de advérbios, adjetivos, entre outros. Essas palavras ou expressões, também chamadas de localizadores, podem ser observadas nos trechos a seguir. Leia as passagens e, em seguida, assinale os trechos em que a opinião da autora é reforçada e intensificada. Pode ler o fragmento, Isa, que está na caixinha, por favor. É preciso, sim, que haja uma regulamentação
No caso de alimentação, a questão é especialmente grave. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. A educação vinda de casa é a melhor solução. Nas alternativas, obrigada, Isa. Nas alternativas abaixo, ele vai trazer alguns modalizadores aí. Então, é preciso sim, que ele quer saber que reforça a opinião dela. Então, é preciso sim uma regulamentação. No caso da alimentação, é essencial, essencialmente grave, é essencial ensinar, diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. A educação vinda de casa é a melhor solução. Verifiquem aí para mim quais vocês identificam como corretos, como que influenciam, intensificam a opinião dessa autora. Eu vou enumerar aqui para mim, para depois, quando eu for comentar, ficar mais fácil, tá? Enquanto vocês estão enumerando, eu vou pedir uma gentileza. Anotem aí para casa a página 8, a página 9 e a página 10 até o exercício 24. Aí é para terça-feira, tá? Na terça eu já começo a aula e é melhor porque aí vocês já têm lido o texto. A 19 não precisa responder porque ela é verbal, tá bom? Na página 8, o exercício 19 não precisa. Só os demais, então, até a página 10, exercício 24. Vou comentar. As assertivas aí da 17, que expressam, o modalizador que expressa e enfatiza a opinião dessa autora, são, é preciso sim, tá? É a primeira alternativa. O 1, muito bem, Agatha, a 1 tá certa, a 4 está certa, a 5 está certa, aí vem, vocês só pularam 1, a 7 e a 9. Para quem não enumerou, eu vou abrir aqui no gabarito para vocês conseguirem acompanhar, tá? Só faltou 1 para quem me mandou aqui. Muito bem, parabéns. Não enxerga? Maria Fernanda, tá difícil de enxergar? Ó, então é a primeira, aí a número 4, a número 5, a 7 e a 9. Gente, vou interromper a transmissão, então já ficou como lição de casa. Muito obrigada, tá bom, pela aula de hoje. Realmente vou desmutá-los agora. Ativar o som de todos. Sim. Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração. Eu sei que é bem desafiador, mas vocês estão de parabéns. Acompanharam comigo aqui, não foi fácil. Se quiserem desbloquear a câmera só para eu printar a tela de vocês, para eu guardar isso. Olha, gente, muito obrigada de coração mesmo, tá? Nossa próxima aula é na terça. Agora vocês têm 20 minutos aí para, como que chama, para ir no banheiro, comer alguma coisa, descansar. E a próxima aula, então, vocês acompanhem. Acompanhem o ClassUp, que eu vou mandar para vocês os links complementares. Um beijo, obrigada de coração e até terça-feira, viu? Beijo para vocês. Deixa eu encerrar.